noite. Meu nome é Renilson, sou da Carnaval e Tomás, uma das duas, também irmã, também sou da família Carnaval, Renilson Carnaval, Tomás, e sou de Brasília, vizinho de vocês aí, né? Nasci em Brasília, mas meus pais são mineiros, né? Migraram para o DF quando foram construir a cidade. Então, meus pais são cananos, eu sou mineiro. Sou jesuíta, né? E eu brinquei que a das Dores me ordenou já antes do tempo, ela colocou no Centro Loyola, na divulgação, né? Padre Renilson, né? Aí o pessoal me mandou Jesus, Jonas Carvalho, você já foi ordenado? Eu falei, já, as Dores já me ordenou. Então, sou jesuíta, ainda não sou padre, mas sou em teologia aqui em Belo Horizonte, que é a última etapa da formação, do primeiro ciclo da formação da Companhia de Jesus. E, com muita alegria, eu aceitei esse convite para não orientar, viu? Quem orienta o retiro é o Espírito Santo, ele que nos orienta. Eu vou caminhar junto com vocês, nem vou orientar, eu vou caminhar junto, dividir experiências, né? E a mística inaciana, justamente, ela passa por uma mística do encontro e da caminhada juntos com Jesus. Então, o que nós falou, isso é muito próprio da nossa espiritualidade. Caminharmos juntos. Então, Jesus faz caminho conosco. E a proposta de estarmos juntos é justamente nesse retiro quaresmal, com uma proposta muito clara que vocês utilizam nesse manual, que é o Guia de Oração de Taici, né? Então, a gente vai caminhar junto nessas semanas, trocar experiências, partilhar juntos e crescer um pouquinho na fé juntos. Eu vou tentar aqui compartilhar uma tela e eu espero que dê certo. Vocês estão vendo essa tela, todos? Sim. Ok? Então, muito bem. Esse retiro quaresmal de 2022, que a gente inicia hoje, iniciamos como igreja, como assembleia, já participando da Eucaristia, recebendo as cinzas, que é o sinal de conversão, convite à conversão nesse caminho, de 40 dias até a Páscoa. E nesse ano, de costume já, quem concebe esse retiro ali na equipe de Taici, eles escolhem a campanha da fraternidade, né? E esse ano a gente tem esse tema, que é a educação integral. Então, é curioso que a campanha tenha colocado justamente esse tema quando nós estamos nesse período da igreja de temos que nos reeducarmos como igreja nesse movimento do sínodo que o Papa Francisco propõe agora para nós. Essa sinodalidade, o caminhar juntos como sínodo, como igreja, é um grande movimento e nos reeducarmos é necessário. E também nos reeducarmos como sociedade, como pessoas humanas. Parece que depois de tanto tempo nós não aprendemos a ver as guerras explodindo por interesses econômicos e geopolíticos. Então, nos reeducarmos, né? E essa frase aí do livro dos Provérbios, fala com sabedoria e ensina com amor. Eu tenho o lema colocado aí para a campanha. E o curioso é que tanto o artista que fez a capa da CNBB, quanto esse artista que fez a capa para o nosso material, aqui na Edições Loyola, a CNBB escolheu justamente a imagem de Jesus acolhendo a mulher adúltera, a pecadora, e ele escreve algo no chão ali. Então, Jesus educa não como o mestre sentado ali na cátedra, não como nos escribas, não como os fariseus. Ele educa no amor, no acolhimento. Então, é assim que Deus quer nos educar. E, para isso, a gente propõe nesse início de encontro, como vamos fazer nos nossos encontros também a cada segunda-feira, nós vamos nos encontrar, vamos nos colocar na presença de Deus, juntos como grupo, vamos caminhar juntos como grande grupo e depois com pequenos grupos, com outros acompanhantes mais próximos a cada grupo, ouvindo, ressaltando alguns pontos do caminho, né? Já quem acompanha já fez o caminho, já
passou por aquele caminho 1, 2, 3, 4 vezes, e o caminho é sempre novo. Nesses pequenos grupos vamos nos escutar. E, nesse momento, a gente propõe, como oração inicial, que nós exercitemos já, como todo peregrino, exercita, se alonga primeiro, respira. A gente quer propor que nos coloquemos na presença de Deus, porque Deus sempre está presente em nós, em todos os lugares. Nós é que precisamos sintonizar o coração para estarmos na presença dele, termos a consciência de que estamos nessa presença. Então, durante alguns minutos, nós vamos respirar. Quem tiver, quem puder, tirar as sandálias, sentir o chão onde está pisando, se situar um pouco, procurar uma posição corporal confortável, com a coluna reta de preferência, que a gente possa ir nos colocando na presença de Deus. Nós iniciamos, então, invocando o Espírito Santo, o Senhor que dá a vida. Dispondo o nosso coração, nossa mente, respirando profundamente uma última vez. Vamos aos poucos, fazendo com que o corpo, já presente, esteja em sintonia com o nosso coração e com a nossa mente, para que possamos juntos dar o primeiro passo da nossa peregrinação rumo à Páscoa do Senhor, ao mistério da morte e ressurreição do Cristo. Iniciamos então o nosso momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Esse exercício, eu sei que muitos de vocês já têm uma larga experiência com os exercícios espirituais, já experimentaram, mas quem ainda não teve nenhum contato com o modo de rezar, com o método ignaciano, pode acostumar-se sempre a tomar consciência do corpo. Onde estou? De que modo estou? Para entrar na oração, para nos fazermos presentes essa presença de Deus. Ao longo das semanas, nós vamos dar algumas pinceladas, reforçar um ponto ou outro desse modo de rezar e sentir, que é um patrimônio da igreja, que é essa espiritualidade de Santo Inácio de Loyola. Não aqui, não são os exercícios, mas essa metodologia aplicada ao nosso caminho de rezar a vida na quaresma, né? Nesta quaresma. E esse período de 40 dias, ele quer ser para nós esse deserto da aprendizagem, como chama o Padre Adroaldo no material, nosso guia de oração. E o deserto é sempre esse lugar misterioso, esse lugar que assusta e atrai, porque não tem nada no deserto. É um lugar onde não tem plantas, geralmente, não tem pouquíssima vida, pouquíssimos seres sobrevivem ali. É um lugar quente e inóspito. E por que atrai? Existe um vazio nesse deserto, existe um quê de mistério que nos atrai. Esse deserto é um lugar físico, muitas vezes, para onde a gente pode ir, mas também é um lugar existencial. Há no nosso coração, sempre em nossa vida, lugares e momentos de desertos.
e nós podemos fugir dele ou podemos nos sentir atraídos por ele. A questão é que, na tradição bíblica, o deserto é um grande encontro. O Senhor prefere o deserto. O deserto clama por intimidade. Estar a sós com alguém, olhando nos olhos, tendo tempo todo para estar com essa pessoa, é um modo pelo qual o nosso Deus escolheu se revelar. Ele se revela em Cristo para estar próximo de nós, muito próximos. E Jesus, ele quer sempre cultivar essa relação. E o deserto é esse lugar. Então, nesse retiro quaresmal, nessa quaresma, e nesse retiro a gente quer cultivar a relação com o Senhor. A sós. Já tem muito barulho, muita coisa que nos distrai, que nos tira a atenção. Fora as preocupações normais da vida. As aflições, que todos nós, em maior ou menor grau, vivemos e sentimos. Esse convite, então, é para estar a sós com Ele. E o deserto é esse lugar, esse horizonte que nós vamos aí percorrer. O Papa Francisco, na mensagem deste ano, para a Quaresma 2022, ele nos chama a atenção para que não nos cansemos de fazer o bem. Esse é o centro da mensagem dele. Eu vou enviar depois no grupo do WhatsApp o texto, para quem ainda não tenha lido. É um texto belíssimo que pode ser um bom horizonte para essa quaresma. Nós vamos ter no nosso material, no nosso guia de oração, textos muito ricos produzidos pela equipe de Itaici. Vamos ter bastante material para refletir, bastante subsídios. Né? E esse texto ele pode vir como um grande pano de fundo, um grande horizonte que pode nos ajudar. Então, Francisco traz ele da carta de São Paulo aos Gálatas, esse trecho que diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido. Portanto, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos. Não nos cansemos de fazer o bem. Então, neste mundo onde a lógica da dominação, a lógica da exploração, a lógica da competição, é uma lógica que privilegia sempre o poder, nós não podemos cansar de fazer o bem. Às vezes cansa, né? A gente quer... O que ela fala? Eu cansei. Não dá mais para mim, cansei. A tentação é essa. É a gente se sentir cansado e começar a recuar um pouco. E as tentações são justamente essas que Francisco nos diz. Diante dessa realidade tão dura, onde parece que lutar e fazer o bem, trabalhar pelo bem, ser bom, tentar ser bom, parece que não dá resultado, parece tão pequeno, nós podemos ter duas tentações diante dessas desilusões. Nos fechar no egoísmo ou nos refugiar na indiferença. E não porque nós sejamos ruins, é porque é mais fácil, gente. Diante de tudo isso, a gente olha, eu vou cuidar da minha vida. Eu acho algumas pessoas muito boas, mas dizem, eu não posso resolver os problemas do mundo. Então, eu vou cuidar da minha família, dos meus filhos, e nós estamos bem e vamos seguir assim. Ou a gente cuida de si e a indiferença, ela protege o nosso coração. Muitas vezes. É proteção. Porque estar aberto ao próximo causa dor, causa comoção, compaixão. A raiz de compaixão é essa. É sentir nas entranhas. Isso dói, não é agradável. Isso nos move. Então, a tentação é recuar. Diante disso, o Papa Francisco nos diz que é muito perigoso essas duas tentações.
egoísmo e fecha a indiferença que me faz ficar alheio aos meus irmãos e irmãs. E justamente para que nós não caiamos nessa tentação, estão aqui os 3 remédios clássicos, né? que não são para a quaresma não, tá, gente? É para a vida cristã. Na quaresma a gente intensifica, a gente toma uma dose maior desses remédios, que são justamente a oração, o jejum e a esmola. São categorias piedosas dos judeus. A seu modo eles exerciam, a gente precisa atualizar isso, atualizar o que seja hoje, para que a gente não caia, talvez, num piedosismo, ou, muitas vezes, em atitudes um pouco folclóricas, ou, que é pior, farisaicas. O Evangelho de hoje chama atenção para isso já na época ali de Jesus, né? O cuidado com a oração que quer ser espetaculosa, com o jejum que quer causar exoneração, e a esmola que quer, na verdade, a esmola está focada não no outro que precisa, mas está focada, os holofotes estão em quem dá. Já são pistas que nos dá o Evangelho de hoje. E atualizando para agora, esses remédios que podem nos ajudar na quaresma, nos ajuda a crescer. Francisco vai nos dizer nessa mensagem de hoje, né, para essa quaresma, que a oração, ele diz, e começa aí, dizendo, não nos cansemos de rezar, não nos cansemos de combater o mal que há em nós. E aí o jejum entra nisso. E não nos cansemos de fazer o bem para o outro, que é a esmola. É interessante notar que se não nos cansemos, pode, atualizando isso para os tempos de hoje, e citando um autor, um filósofo chamado Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é um filósofo coreano que mora na Alemanha hoje. E é um filósofo que escreve de modo muito simples, muito claro e direto, né? Então, é uma filosofia para os tempos atuais. Ele tem um dos seus livros, ele diz, ele é chamado A Sociedade do Cansaço. Ele diz que nós somos uma sociedade cansada. E esse cansaço vem justamente essa imposição de um ritmo, de cobranças de desempenho, de excelência no trabalho, de integridade emocional em relações perfeitas. Isso foi já potencializado nas redes sociais, onde todos parecem bem e perfeitos. Queremos parecer bem, queremos postar as melhores fotos, os melhores lugares. Isso vai nos cansando, nos exaurindo. Então, esse filósofo diz que nós somos a sociedade do cansaço. E nós podemos também nos tornarmos uma igreja do cansaço. Estamos cansados se seguirmos esse caminho sem o Senhor. Então, Francisco nos diz, não nos cansemos de rezar. Por quê? Porque precisamos de Deus. A autossuficiência é muito perigosa. Então, eu não rezo porque alguém vai me ver e dizer que bom, que piedoso. Não. Eu rezo porque eu preciso. É uma relação que me alimenta. A presença do Senhor, a intimidade com Ele, alimenta a minha vida, me dá sentido. E eu não dizendo que isso acontece. Santo Inácio chamava de homens de oração. Eu não falava, não tinha esse termo, homem de oração. E quando eu queria dizer que alguém era um homem de oração, alguém espiritualizado, alguém dado a intimidade com o Senhor, ele usava o termo, a pessoa tinha familiaridade com o Senhor. Era da família, era próximo. Então, Quaresma é um tempo para a gente cultivar essa intimidade com o Senhor. O outro apelo de Francisco contra o cansaço é não nos cansemos de extirpar o mal da nossa vida. E aí esse jejum toma um aspecto bem mais amplo. Não se trata apenas de tirar uma ou outra coisa da minha alimentação ou me abster de algo. O jejum aqui é um exercício de liberdade. Até onde eu estou livre de tal coisa? E nós só vamos experimentar o quanto não somos livres
quando experimentarmos jejuar de alguma coisa. Todo adicto de drogas ou álcool tem uma frase clássica, né? Que diz o seguinte: quando quiser eu paro. Né? Então, em outro sentido, claro, nós podemos ser adictos de muitas coisas. Podemos ser adictos de redes sociais, podemos ser adictos de fazer críticas ao próximo de modo compulsivo. E só vamos tomar consciência que dessa adicção, dessa dependência e do quanto o mal pode estar presente em nós, se nós tentarmos fazer exercício de liberdade. Por hoje não. Hoje eu não vou ver as redes sociais. Eu vou ficar... Por hoje não. Ou no fim do dia. É só tentar fazer esse exercício de liberdade e a gente vê o quanto está preso. Então, esse jejum bem mais amplo pode se aplicar justamente a extirpar o mal da nossa vida. E que mal é esse? É justamente um coração distante do Senhor. Está ligado intimamente à oração. Quando nós não cultivamos uma relação íntima com Ele, naturalmente a nossa natureza humana procura compensações e vai se enchendo de outros modos de buscar a vida. Buscamos vida sempre, mas podemos buscar a vida em poças de lama e não em rios de água fresca. Então, não nos cansemos de estar atentos para isso. Então, a quaresma é tempo específico para isso. Então, no que eu quero exercitar a minha liberdade? Onde eu acho que não estou livre? Então, vou promover um jejum disso, daquilo, outro. Um dos jejuns mais difíceis que tem, gente, é justamente o jejum da língua. É você, olha, só por hoje não vou criticar. Só por hoje eu não vou falar mal de ninguém. Já pensou? Não vou falar, em nenhum sentido, não precisa denegrir a pessoa, não. É só falar mal, pode ser muitas vezes, a gente olhar tal defeito, como poderia ser melhor tal coisa? Poderia, mas eu vou me abster, eu vou hoje exercitar a liberdade de não criticar em excesso o meu próximo, ou criticar também em excesso. Então, são exercícios aí de liberdade. Não nos cansemos de fazer bem. O Francisco coloca uma coisa interessantíssima aqui. Ele diz que justamente por causa da pandemia, nós ficamos isolados em ilhas virtuais. Né? Fomos obrigados a isso. A virtualidade está aí, que bom que está. Né? A gente pode estar, estamos agora nos encontrando virtualmente, eu aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, vocês em Goiânia, outros no Rio de Janeiro, outros em outros lugares. São bons instrumentos, mas com a pandemia, eles potencializaram justamente o isolamento, potencializaram a nossa tendência ao individualismo. Então, esse é um cuidado que Francisco diz. Cuidado com a dependência de meios virtuais que são, em si, não são ruins. Depende do uso que fazemos dele. O cuidado. Muitas pessoas não visitavam os avós antes. Com a pandemia, ótimo. Agora, não vou visitar com uma justificativa, com um álibi, né? Para não contaminar meus avós ali. Depois da vacina, já com as normas necessárias, já seria possível visitar os avós, mas continuam não fazendo. Então, é isso que é perigoso. Voltarmos a termos, tanto quanto possível, o contato face a face com as pessoas, o contato pessoal. O terceiro remédio que Francisco nos coloca é para não nos cansarmos de fazer o bem. Já colocando no tema da nossa campanha, nossa mensagem. E a mensagem que ele diz é o seguinte: não nos cansemos de distribuir o bem. E a esmola aqui, gente, o cuidado é não ter a esmola no sentido aí pesativo. A esmola é o que eu dou para o mendigo, o morador de rua. Tem
esse estereótipo clássico, né, da esmola. Ah, eu não vivo de esmola, não quero a sua esmola. A esmola aqui é uma divisão fraterna. Eu divido, não do que me sobra muitas vezes, mas do que eu quero compartilhar com o meu irmão. Vai muito além dos bens físicos. Pode muito bem ser uma presença, uma ligação, uma visita, tanto quanto possível, em meio a esse contexto da pandemia. E Francisco nos diz hoje: a quaresma é tempo propício para procurar e não evitar quem passa na necessidade, para chamar e não ignorar quem deseja atenção e uma boa palavra, para visitar e não abandonar quem sofre a solidão. Atenção e uma boa palavra podem ser, muitas vezes, tudo que a pessoa precisa naquele momento. É um dar de si. Mais do que dar coisas, é um dar de si. Então, não nos cansemos de rezar, de estar com o Senhor, cultivar a relação com Ele. Não nos cansemos de exercitar nossa liberdade pelo jejum de muitas coisas que não tinham estilo de liberdade. E não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem dando, repartindo os bens com quem precisa e repartindo a nossa presença, dando-nos aos outros quando possível. Esse é o grande horizonte que a gente tem para essa quaresma. É isso que Francisco nos coloca como prática quaresmal, né? Então, vamos ter a oportunidade, cada um de nós, durante o retiro, de vermos aí quais são os jejuns, que modo que eu preciso dar de mim, o que eu tenho para o outro, e de que modo eu posso fortalecer essa intimidade com o Senhor. São os remédios, são as sementes que ele coloca, ele põe como nessa mensagem. Ele vai dizer que tudo ao seu tempo, né? Quem tiver plantado vai colher ao seu tempo. O jejum prepara o terreno, a oração rega e a caridade vai fecundar esse terreno. São os modos que a igreja nos coloca já há muito tempo. E esse horizonte amplo da quaresma vai se tornar concreto como? Com o nosso retiro quaresmal. Já temos aí o nosso guia de oração, que é esse livro muito rico, produzido por Itaici. São vários autores, Padre Eduardo, Quevedino, Ramon, Padre Neto, que está agora lá nessa equipe. Vamos ter uma semana introdutória, de quarta-feira de cinzas até o sábado, mais 6 semanas que vão até a Páscoa. Então, vamos ter aí uma caixa de ferramentas que nós vamos, digamos assim, um kit que a gente abre aquela caixa de ferramentas. Ou uma caixa de maquiagem, se você mesmo preferir, assim, né? Aquela caixa que abre vários compartimentos, né? Com ferramentas importantes. Modo de rezar, a oração de atenção amorosa, que classicamente se chama de exame de consciência, o modo de meditar, a oração de meditação, e a oração de contemplação. Essas são as ferramentas que nós vamos ter, né, os equipamentos para atravessar esse deserto e estarmos com o Senhor. E o coração desse retiro é justamente a oração diária. Esse é o coração do retiro. Tirar por aí, no mínimo, 30 minutos para fazer a oração pessoal. E aí criar o seu deserto, né? Muitas vezes, quem tem filhos, filhos pequenos, ou vai numa casa pequena, ou por afazeres, com tantas questões, tem que criar o seu deserto. Tem que cavar o tempo aí. Eu lembro que quando eu acompanhava PVC em Brasília, com o Padre Iglesias, teve uma experiência belíssima de uma moça que dizia que não conseguia rezar em casa, que tinha filhos pequenos, quando chegava em casa não dava, acordar mais cedo era impossível, porque ela já chegava muito tarde em casa, já saía muito cedo. Então ela descobriu que no trabalho dela tinha um banheiro desativado no fim do corredor, para manutenção. Ela entrou por acaso lá, depois ia até esse banheiro rezar, não era desativado, mas estava tudo em ordem lá. Então ela se trancava ali no banco do banheiro e ali ela tinha paz. Ela cavou o deserto dela naquele momento para estar com o Senhor. E eu ouvi aquilo e ficava muito admirado, né, com esse desejo. Quem faz isso, gente, está com um desejo de rezar, um desejo de estar com o Senhor.
quem se propõe a cavar esse espaço no seu dia. E depois ela dizia que esse lugar se tornou um lugar sagrado para ela. Né? Então, ela passava depois por lá, olhando pela porta, era um lugar do encontro. É um lugar possível, é onde está. Então, e ali ela conseguia ter essa intimidade com o Senhor. Então, meia hora, no mínimo, se tiver 1 hora por dia, é o ideal. 1 hora dedicada aos exercícios da quaresma. Se não, meia hora. Né? A gente pode cavar e tirar um pouquinho de tempo das redes sociais, tirar um pouco de tempo. A gente consegue se prever um pouco de tempo para estar com ele. Depois, a partilha semanal, que vamos fazer aqui, virtualmente, em grupo. Importante partilhar e ouvir o outro. Quando eu falo, quando eu verbalizo algumas coisas, eu me aproprio daquilo. Né? Nossa, eu disse isso sim. Eu me aproprio daqui na intimidade com o Senhor, eu tomei posse. E quando eu ouço o outro, acontece algo interessante, porque a experiência do outro se torna a palavra de Deus para mim. A palavra inspirada, está no cânon bíblico, ela é nosso referencial muitas vezes, mas ela mesma abre espaço para que outras palavras sejam ditas. Então, na pessoa do irmão, da irmã que esteve com o Senhor, que rezou, que vem e partilha a sua oração, ouvir o outro também é nos alimentarmos da palavra de Deus que está no outro. Então, oração diária e semanalmente partilhamos em grupo. Assim a gente vai seguindo nossa peregrinação. Basicamente, a dinâmica proposta é essa. E a gente vai, hoje, nesse breve encontro, a gente vai falar um pouco mais apenas do modo de orar. Né? A oração é sempre oração. A oração é estar disposto a estar com o Senhor. No método da Cielo, existem algumas nuances que só se aprende fazendo. Né? Inácio diz que não é muito saber que sacia e satisfaz, mas o sentir e saborear inteiramente as coisas. Então, é um material muito rico, muito conteúdo. Mas ler esse material e estudá-lo como dever de casa não vai nos propiciar o encontro com o Senhor. Vai nos dar algumas informações boas, úteis, mas é aquela meia hora dedicada naquele deserto que a gente vai cavar, que vai nos dar esse sentimento de saciedade no coração. E a imagem que a gente tem aí é uma imagem justamente que quer ilustrar isso. A gente tem um trampolim aí e uma piscina de salto ornamental. Uma piscina funda, que as pessoas pulam de cima e não mergulham. E o trampolim, ele cumpre a função justamente de dar impulso para que a pessoa pule. Então, o atleta vem até ali, chega, sente o trampolim, dá impulso e mergulha. Muitas vezes, esse trampolim ele é proposto já pré-definidamente no nosso guia de oração. Então, está aqui determinado, a gente vai rezar o texto bíblico, o salmo daquele dia, nosso roteiro de oração. Né? E justamente depois que eu leio o texto, saboreio o texto, ele me toca em alguma coisa, esse é o pretexto para que eu mergulhe nessa presença do Senhor. Então, vocês podem trazer à mente agora as vezes que mergulharam, talvez não de uma piscina de salto ornamental olímpico, né, tão alta, mas que mergulharam no rio, numa piscina mais menor, no mar. A sensação da entrega do salto, por menor que seja, ou do mergulho, ela nos liberta naquele momento. Né? É uma sensação de liberdade naquele momento. Assim quer ser também a oração. É um encontro que nos preenche e liberta. Nós mergulhamos na presença do Senhor, que está ali sempre desejoso e ansioso para estar conosco. Nós aqui muitas vezes, ou quase sempre estamos distraídos, estamos ocupados com tantas coisas. Então, nessa meia hora, a gente
pula o trampolim do texto e cai ali na piscina refrescante que é a presença do Senhor. E o texto bíblico é um dos trampolins. É um trampolim privilegiado. Mas, a partir do irmão da minha irmã, o acontecimento do mundo que me cerca, a poesia, tudo é mediação. Tudo pode ser trampolim para você. Considerando, claro, o trampolim principal é o texto bíblico. Mas Deus não se prende a nada. Ele se manifesta do modo que ele quer, aonde ele quer. Então, aqui nós temos os passos da oração naciana, vou passar rapidamente. E vou enviar também no grupo depois alguns subsídios que o programa Mais do Brasil tem. São videozinhos curtos que falam sobre os passos da oração. Podem ajudar bastante. O próprio guia também tem muitas dicas interessantes. Então, lugar. Escolhe o lugar. Quando você pode escolher. Aquela moça que eu falei não pode escolher o lugar. Né? Foi obrigada a usar o banheiro e manutenção do prédio dela, do trabalho dela. Mas foi o lugar possível. Então, quando você pode escolher, escolha o lugar. Escolher o lugar do encontro. E aquele lugar se tornou sagrado. Né? É só lembrar dos casais quando se encontram em algum lugar. Né? Então, o local do primeiro beijo, o local do casamento, o local do noivado se tornam referenciais sagrados, porque o encontro ali. Na oração também, a gente pode pensar assim. Depois é o apaziguar-se, respirar-se, pacificar. É o que fizemos nessa oração inicial aqui. Tomar consciência de estar na presença do Senhor. Estou presente a Ele. Depois eu ofereço meus pensamentos, minhas ações, tudo que sou. Oração preparatória, que depois vamos descobrir aos poucos. Eu não oração ainda não oração, me preparando aí. Escolhi lugar, respirei, tomei consciência, ofereci meus pensamentos, minhas ações, minhas operações para o Senhor. E aqui eu peço a graça, gente. Inácio insiste muito nisso. É pedir a graça. Peça. Quando eu peço que eu me aproprio daquilo que eu estou pedindo. Parecia óbvio, né, que Jesus dizia aos cegos: o que queres que eu te faça? Olha, o que um cego quer? Parece óbvio. O cego quer ver. Mas Jesus sempre pergunta. Jesus nunca chega, olha e pressupõe que a pessoa quer tal coisa e vai ali e faz um milagre, uma cura. Não, ele sempre pergunta. Nos textos bíblicos isso é muito, muito claro. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ou ele pergunta: você crê que eu posso fazer isso que está dizendo? Então, eu falo, eu me aproprio, eu quero, Senhor, eu quero ser curado, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele diz: faça-se então conforme a tua fé. Então, pedir a graça. Essa graça vai estar colocada em cada uma das semanas. Então, a gente pede a graça. E aí, até aqui, gente, ó, era o trampolim. Né? Então, eu estou aqui no trampolim. Né? Tensionei o trampolim e pulei. E agora eu converso com o Senhor. Levo tudo o que está ali. Né? E essa conversa é uma conversa preparada. Né? Então, eu suponho que eu tenha lido o texto no dia anterior, eu dei uma lida mais ou menos. Não rezei, só li, sei que texto que é. Então eu já sei que piscina é aquela, sei que trampolim é aquele, já só falta eu ali pular. E eu converso com o Senhor. Pode ser com a palavra do texto me chama a atenção, e aí eu converso. E eu digo tudo, gente. Aí é hora de conversar, de dizer. Às vezes de reclamar, Senhor, mas por quê? Por que tantas crianças inocentes na Ucrânia morrendo assim? Senhor, por quê? Eu estou revoltado, Senhor. Estou chateado com. Diga aí. Converse com o Senhor. Abra o seu coração. E, depois dessa conversa, me despeço amorosamente, como me despeço de qualquer amigo, né? No fim da conversa. Depois, veio o tempo, a oração foi a meia hora, me levanto, bebo água, vou ao banheiro, respiro, e está na hora de tomar nota disso.
Não um relatório completo do que foi feito na oração, mas que apelo, que sentimento, o que foi marcante ali, o que me marcou, quais são uma palavra, uma frase ali. Reviso no meu caderninho de vida, a ideia que a gente tenha guia da vida Itaici, e um caderninho para anotar essas coisas. E isso que eu vou depois levar para a parte. Okay? Outra ferramenta importante que eu quero colocar, importantíssima essa, gente, é o exame de consciência, é o nome clássico dele, mas, se não me engano, foi o padre Androal, deu esse nome, oração de atenção amorosa. A gente faz no fim do dia, gente. É justamente fazer a listinha de pecado, é contar o pecadinho. Aqui eu acertei, aqui eu errei, então o saldo é esse, estou com saldo. Errei, mas aqui, então estou com débito. Isso é fazer contabilidade em relação com Deus, e é uma forma de pelagianismo também, uma heresia, de querer a custa da própria vontade, do próprio esforço, focado em si, eu conseguir que Deus se reina e faça o que eu quero, que Deus esteja atento a mim. Não. Aqui é justamente saber onde meu coração esteve sintonizado com o coração de Jesus. Dado momento do dia, algo que aconteceu, uma palavra, um acontecimento, aqui eu sintonizei com ele. Senti consolação. E há momentos que eu me desconectei do Senhor, perdi de vista. E geralmente, quando eu perco de vista, a gente fala que não deve, a gente perde a paciência, a gente erra. Então, é começar a oração agradecendo, sempre. Gratidão. Senhor, obrigado por esse dia. Invoca o Espírito para que, com a luz do Espírito Santo, eu consiga olhar meu dia. Veja o dia que passou, onde meu coração sintonizou com o coração de Jesus. Foi bom aqui eu estava mais perto dele, eu vou reforçar isso. Onde meu coração se desconectou, cuidado. Aqui é um ponto amanhã para eu tomar cuidado, olhar com mais atenção nisso. Pedir perdão, Senhor, me perdoa, por aqui não deu, e concluir. Gente, essa é a bússola da peregrinação. Com essa bússola a gente consegue olhar o dia, sintonizar, saber por onde passou o gosto de Deus e onde houve aquele gosto amargo, onde a gente se afastou dele. Esse é o nível de atenção amorosa. Dá atenção amorosa à presença de Deus na nossa vida. Final do dia. Essa oração é tão importante que Santo Inácio coloca nas Constituições da Companhia de Jesus, que se o jesuíta não teve como rezar, não houve condições, não houve tempo, mas tranquilo, a missão ou as circunstâncias exigiram. Mas ele não dispensa o jesuíta de fazer essa oração no fim do dia. Então, não deu para rezar, mas essa tem que fazer, de qualquer modo. Faça essa oração. Precisa ver a importância dessa oração de atenção amorosa. Mais uma ferramenta é a nossa bússola. Ok? Pois então, essas são as ferramentas que nós temos. E no nosso roteiro, estamos na semana introdutória, que é justamente a quarta de cinzas, a quinta-feira depois das cinzas, a sexta e o sábado. No domingo, a gente já começa a primeira semana do nosso retiro. Né? Então, vocês podem, nesses dias, exercitar um pouco, né? Para quem já experimentou o modo de rezar nesse ano, e talvez não tenha feito retiro da vida ou outros retiros ainda nesse ano, é bom voltar a exercitar. Né? Quando a gente entra no módulo de orações pautadas, orações programadas, é sempre como voltar para a academia. Né? A gente volta a fazer um dia, então o corpo um pouco, porque tem um ritmo, tem um programa específico. Né? Para quem não experimentou ainda, é hora de sentir os limites. Né? Como talvez seja difícil colocar meia hora por dia, parar meia hora, se concentrar, não se assuste a si mesmo. Nosso mundo ele é programado para nos distrair muitas vezes, para que sejamos uns zumbis andando por aí, um pouco distraídos.
A oração nos centra, ela nos ressitua e nos coloca em contato com o Senhor. E dele vem a nossa essência, vem o que é de melhor. Vem também, muitas vezes, preocupações. Nossa mente está inquieta. Não é fácil, mas é muito bom, assim como é muito bom o exercício no final. A gente sente isso bem com a dopamina do exercício físico, né? E a gente sente muito bem, porque quando o Senhor chega e nos olha, está conosco, Ele vê que estamos fazendo um esforço para estar com Ele, o coração dele se alegra. É tudo que Ele quer, que a gente pare um pouquinho para estar com Ele. Nosso Deus é um Deus carente, gente. Eu não ia dizer isso, é um Deus carente. Ele carece da nossa presença, Ele quer estar conosco, deseja isso a todo instante. Já fora do tempo, Ele deseja isso. Então, quando a gente consegue se predispõe para isso, é uma alegria para Ele. E para nós, principalmente, que precisamos disso. Né? Então, o horizonte é esse. O evangelho de hoje, da quarta de cinza, você já tomou conhecimento. E os evangelhos de quinta e de sexta vão ser justamente os evangelhos que vão fazendo alusões à oração, ao discipulado, à cruz. São subsídios que vocês vão encontrar aqui no livro, que nessa semana introdutória vocês vão ler e experimentar. E depois experimentar partilhar na segunda-feira, na nossa primeira partilha. Tá ok? Não vamos aprofundar muito os temas de cada uma dos evangelhos, mas a gente vai pincelar ali algumas questões com um grande pano de fundo, com um grande horizonte. Estejam atentos ao material que é muito rico, e ele pode ser que ali no trampolim para a oração pode estar no texto bíblico, sim, mas pode estar também naquele texto que prepara, que circunda aquele tema que foi escrito ali para aquele dia. Então, pode ser que o coração vai arder como um trecho ali que faz alusão àquele dia e, poxa, mas quando eu fui rezar o Evangelho, então, aquele texto me ficou, como não era texto bíblico, eu não rezei, não. Todo texto é mediação. E se foi com essa intenção colocado e prepara para isso, se sentiu que ali há um toque, há um sabor onde Deus te move, fica ali, tranquilamente, sem nenhum escrúpulo. No sábado, a gente tem um método, né, como método, o princípio de fazer uma repetição. E a repetição inaciana não é voltar e fazer tudo de novo igualzinho. Não. Repetição é aprofundamento. Eu volto nesses dias, eu rezei na quarta, na quinta e na sexta. E no sábado eu vou ver algum dia onde me marcou, onde eu senti um sabor especial. E ali é hora de aprofundar. Que sabor foi esse? Eu vou voltar ali naquele texto, naquela palavra, volto ali e vai ser novo. Não vou repetir o texto, eu vou aprofundar. Falo, Senhor, o que o Senhor quis me dizer aqui? Que sabor foi aquele? Pode ser um sabor bom, ou às vezes ruim. Tocou por alguma questão. Então volte até lá, de novo, esteja com o Senhor. Por que isso, Senhor? O que camada a mais o Senhor quer me mostrar? A repetição é sempre um aprofundamento das camadas de algo que me marcou. Basicamente, será esse o nosso esquema. Antes da oração final, eu só queria ver aí uma ressonância de vocês, se tem alguma em relação ao método, em relação ao modo de fazer, de caminhar, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar. Porque não vai ter partilha hoje, não, vocês não vão ter os seus acompanhantes, né, no grupo para poder tirar essas dúvidas. E aí também é uma função deles, né. Vocês vão para os grupos, onde partilhar e pode ser uma dúvida em relação ao método, uma dúvida em relação ao material. Então, nessa introdutória não vamos ter isso. Então, se tiver alguma questão que queiram colocar, a gente pode colocar brevemente antes de fazermos a oração final.
Muito bem, então, não temos muitas questões a colocar em dúvida. A gente vai encerrar agora, vamos caminhando para o encerramento do nosso momento do primeiro passo do nosso retiro quaresmal, rumo à Páscoa. E nós vamos, justamente, junto com Francisco, pedir ao Senhor que nós não nos cansemos, que nós não nos cansemos de rezar, de cultivar a relação com Ele. Não nos cansemos de combater o mal na nossa vida. E não nos cansemos de fazer o bem com as práticas quaresmais. E, para não nos cansarmos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus que nos sustenta, nos anima. Precisamos do alimento da palavra de Deus, do alimento da Eucaristia e do alimento da comunidade. Estarmos juntos uns com os outros. E também precisamos de uma certa dose de teimosia. Precisamos insistir, precisamos teimar muitas vezes. E nós vai dizer que precisamos agir contra muitas vezes. Contra o nosso querer, muitas vezes desvirtuado, contra as nossas fragilidades, contra o nosso próprio amor e interesse. Então, nossa oração final vai ser justamente uma música do Padre Vala, do grupo OPA, Oração pela Arte. Nós vamos poder escutar essa música e pensar no horizonte da letra da música como um incentivo para encararmos a nossa peregrinação quaresmal. Não nos cansamos de fazer o bem e insistindo em sermos teimosos muitas vezes. Muitos já me disseram, por trás desse mar não há vida nenhuma, nem terra habitada. Muitos já me disseram, não suba esse morro, não vai nesse vale, não vá nessa estrada. Mas eu vou. Muitos já me disseram que além desse mato começa o deserto e a estrada termina. Muitos já me disseram que não tem sentido seguir o caminho além dessa praia. Mas eu vou. Muitos já me disseram do verso que faço, que é temer o traço da palha no vento. Muitos já me disseram que a paz não é certa e a morte não deixa esquecer seu momento. Mas eu vou. Muitos já me disseram que nada compensa ensinar a criança a evitar o cestinho. Muitos já me disseram que nada compensa plantar uma flor no jardim do vizinho. Mas eu vou. Muitos já me disseram, não vale sorrir, não adianta cantar, nem vale esse abraço.
Muitos já me disseram que a terra é pequena e o sol é o limite do homem no espaço. Mas eu Muitos já me disseram que a vida que eu levo não vale a saudade, nem vale a esperança. Muitos já me disseram que nada compensa ouvir o chamado do Deus da aliança. Mas eu vou. Caminhar é o nome da felicidade, chegar é o nome da felicidade. Caminhar é o nome da felicidade, chegar é o nome da felicidade. Neste momento, nós podemos pedir a nossa mãe que nos acompanhe nesse caminho, nessa trajetória da Quaresma, para que possamos, como ela, guardar no coração tudo que fomos encontrando, as palavras, os gestos, meditando, para que possamos encontrar sempre a presença do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.